Bom dia, ouvintes da Rádio Teófilo Otoni, bem-vindos a mais um programa Manual de Vida. E eu quero começar o nosso programa de hoje com uma mensagem: A Porta do Lado. Em entrevista dada pelo médico Drauzio Varela, disse ele que a gente tem um nível de exigência absurdo em relação à vida, que queremos que absolutamente tudo dê certo e que às vezes, por aborrecimentos mínimos, somos capazes de passar um dia inteiro de cara amarrada. Aí ele deu um exemplo trivial que acontece todo dia na vida da gente. É quando o vizinho estaciona o carro muito encostado no seu na garagem, ou pode ser na vaga do estacionamento do shopping. Em vez de simplesmente entrar pela outra porta, sair com o carro e tratar da sua vida, você bufa, pragueja, esperneia e estraga o que resta do seu dia. Eu acho que essa história de dois carros alinhados impedindo a abertura da porta do motorista é um bom exemplo do que torna a vida de algumas pessoas melhor e de outras pior. Tem gente que tem a vida muito parecida com a de seus amigos, mas não entende por que eles parecem ser tão mais felizes. Será que nada dá errado para eles? Dá aos montes. Só que para eles, entrar pela porta do lado uma vez ou outra não faz a menor diferença. O que não falta nesse mundo é gente que se acha o último biscoito do pacote. Que audácia contrariá-los. São aqueles que nunca ouviram falar em saída de emergência, ficam o pé, compram umbigo e não deixam barato. Alguém aí falou em complexo de perseguição? Justamente, o mundo versus ele. Eu entro muito pela outra porta e às vezes saio por ela também. É incômodo, tem um freio de mão no meio do caminho, mas é um problema solúvel. E como esse, a maioria de nossos problemões podem ser resolvidos assim rapidinho. Basta um telefonema, um e-mail, um pedido de desculpas, um deixar barato. Eu ando deixando de graça, para ser sincero. 24 horas tem sido pouco para tudo que eu tenho que fazer. Então não vou perder ainda mais tempo ficando mal-humorado. Se eu procurar, vou encontrar dezenas de situações irritantes e gente idem, pilas de pessoas que vão atrasar meu dia. Então eu uso a porta do lado e vou tratar do que é importante de fato. Eis a chave do mistério, a fórmula da felicidade, o elixir do bom humor, a razão por que parece que tão pouca coisa na vida dos outros dá errado. Pense nisso e prepare-se para uma nova vida. Bom, gente, agora nós vamos começar aí com o nosso tema de hoje, né, que é depressão e adolescência. Então vamos lá. Durante muitos anos, acreditou-se que os adolescentes, assim como as crianças, não eram afetadas pela depressão, já que supostamente esse grupo etário não tinha problemas vivenciais, como se acreditava que a depressão era exclusivamente uma resposta emocional à problemática existencial. Então, quem não tinha problemas não deveria ter depressão. Atualmente, sabemos que os adolescentes são tão susceptíveis à depressão quanto os adultos, mostrando assim que esse transtorno deve ser encarado seriamente em todas as faixas etárias. A depressão pode interferir de maneira significativa na vida diária, nas relações sociais e no bem-estar geral do adolescente, podendo até levar ao suicídio. Quase todas as pessoas, sejam jovens ou idosas, experimentam sentimentos temporários de tristeza em algum momento de suas vidas. Estes sentimentos fazem parte da vida e tendem a desaparecer sem tratamento. Isso não é depressão. Quando falamos de depressão, estamos falando de uma doença com sintomas específicos, com duração e gravidade suficiente para comprometer seriamente a capacidade de uma pessoa levar uma vida normal. Não devemos, nem por brincadeira, julgar as pessoas deprimidas como se elas estivessem ficando loucas, nem tampouco devemos achar que há motivos para o deprimido se envergonhar. A depressão é uma doença como tantas outras da medicina, sem motivos para vergonha e com real necessidade de tratamento, assim como a medicina faz com a asma, a gastrite, a hipertensão, a diabetes. A depressão afeta pessoas de todas as idades, de todas as nacionalidades em todas as fases da vida. Estima-se que cerca de 5% da população mundial sofra de depressão e que cerca de 10 a 25% das pessoas possam apresentar um episódio depressivo em algum momento de sua vida. Entre aqueles que já sofreram um episódio depressivo, há maior probabilidade de terem mais outros episódios depressivos ao longo de suas vidas, embora essa probabilidade varie muito de pessoa para pessoa. Muitas pessoas apresentam uma primeira crise de depressão durante a adolescência, apesar de nem sempre essa crise depressiva na adolescência ser reconhecida. Segundo os especialistas, a depressão comumente aparece pela primeira vez em pessoas com idade entre 15 e 19 anos. Há muitas tentativas de se definir
definir a adolescência. Embora nem todas as sociedades possuam esse conceito, cada cultura possui um conceito de adolescência, baseando-se sempre nas diferentes idades para definir este período. No Brasil, o Estatuto da Criança e do Adolescente define essa fase como característica dos 13 aos 18 anos de idade. A puberdade tem um aspecto biológico universal caracterizada que é pelas modificações visíveis, como por exemplo o crescimento dos pelos pubianos, auxiliares ou torácicos, o aumento da massa corporal, desenvolvimento das mamas, evolução do pênis, menstruação e outras coisas. Essas mudanças físicas costumam caracterizar a puberdade, que neste caso seria um ato biológico ou da natureza. De fato, observou-se nas 2 últimas décadas um aumento muito grande do número de casos de depressão com início na adolescência e na infância. Algumas pesquisas também mostram que cerca de 20% dos estudantes do 2º grau sentem-se profundamente infelizes ou têm algum tipo de problema emocional. Talvez seja porque o mundo moderno esteja se tornando cada vez mais complexo, competitivo, exigente e muitos adolescentes têm dificuldades para lidar com as necessidades de adaptação que se deparam diariamente. Lembrando, gente, que os especialistas, já confirmaram que cada geração que nasce tem que conviver com uma probabilidade maior de desenvolver depressão ou qualquer transtorno de ansiedade do que seus pais. Ok? A gente sempre está falando isso aí, então é importante ficar atento. De modo geral, os adolescentes se deparam com várias situações novas e pressões sociais, favorecendo condições próprias para que se apresentem flutuações do humor e mudanças expressivas no comportamento. Alguns, entretanto, mais sensíveis e sentimentais, podem desenvolver quadros francamente depressivos com notáveis sintomas de descontentamento, confusão, solidão, incompreensão e atitudes de rebeldia. Esse quadro pode indicar depressão, ainda que os sentimentos de tristeza não sejam os mais evidentes. Os traços afetivos da personalidade talvez sejam as condições capazes de explicar a razão pela qual alguns adolescentes se tornam deprimidos enquanto outros não. Como ocorre com qualquer outra doença, algumas pessoas são mais suscetíveis que outras. Embora as tensões da vida cotidiana do adolescente sejam importantes fatores para o aparecimento da depressão, muitos jovens passam por acontecimentos desagradáveis sem desenvolver depressão. A tristeza comum nos momentos de reflexão da adolescência é uma experiência normal, que geralmente não progride para a depressão. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os sintomas aí da depressão no adolescente, como é que isso geralmente se manifesta. O adolescente possui tendência natural para comunicar-se através da ação, em detrimento da palavra. Por isso, na busca de uma solução para seus conflitos, os jovens podem recorrer às drogas, ao álcool ou à sexualidade precoce ou promíscua. Tudo isso na tentativa de aliviar a angústia ou reencontrar a harmonia perdida. Angustiados e confusos, podem adotar comportamentos agressivos e destrutivos contra a sociedade. Por isso, tem sido comum observarmos o adolescente manifestar sua depressão através de uma série de atos antissociais, distúrbios de conduta e comportamentos hostis e agressivos. Entre adolescentes, a depressão também pode ser mascarada por problemas físicos e queixas somáticas, ou seja, físicas, que parecem não ter relação com as emoções. Estes problemas podem incluir alterações de apetite ou distúrbios de alimentação, tais como anorexia nervosa, que a pessoa fica sem comer, ou bulimia, que a pessoa come, enfia o dedo na garganta e vomita. Alguns adolescentes deprimidos podem se sentir extremamente cansados e sonolentos o tempo todo e exaustos mesmo depois de terem dormido por várias horas. Embora a depressão atípica seja a norma entre crianças e adolescentes, a depressão franca ou típica também pode ser comum. O jovem deprimido confia pouco em si mesmo, tem autoestima baixa, experimenta alterações no apetite e no sono, se autoacusa e tem lentidão dos pensamentos. A baixa autoestima faz com que veja a si mesmo como sem valor, feio, desinteressante e cheio de falhas pessoais. Estes sentimentos angustiantes e depressivos levam invariavelmente a prejuízo na saúde, na escola, no relacionamento familiar e social. Durante o episódio depressivo, o jovem costuma sentir-se inquieto ou irritado, isolar-se de amigos ou familiares, ter dificuldade de se concentrar nas tarefas, perder o interesse ou o prazer em atividades que antes gostava de realizar, sentir-se desesperançado e ter sentimentos de culpa e perda do prazer em viver.
Pode também ter alterações do sono, por exemplo, ir dormir mais tarde do que costumava fazer, acordar cedo demais, ter sonolência durante o dia e alterações no apetite, o que pode levá-lo a ganhar ou perder peso. Muitas vezes o adolescente deprimido pode tentar suicídio. Faz isso de forma franca ou velada. De forma velada, age de maneira inconsciente, envolvendo-se em atitudes completamente imprudentes. Acidentes automobilísticos, uso progressivo de drogas e álcool, ingestão de comprimidos perigosos, uso de armas e outros. Vamos falar um pouquinho, gente, sobre o risco de suicídio em adolescentes. Atualmente, a segunda principal causa de morte entre jovens de 15 a 19 anos de idade é o suicídio. A primeira causa são os acidentes, principalmente com automóveis. O índice de suicídio entre pessoas jovens triplicou nos últimos 30 anos. Quando uma pessoa fala a respeito de cometer suicídio, ao contrário do que pensam muitos, a coisa mais importante a fazer é levá-la a sério. As pessoas que falam em suicídio podem estar de fato pensando em praticá-lo. E sendo jovens ou não, a maioria dos que tentam suicídio sempre dão uma espécie de aviso sobre suas intenções. Os principais sinais de advertência para o risco de transtorno do humor que eventualmente pode resultar em suicídio são 1. Mudanças acentuadas na personalidade. 2. Mudanças acentuadas na aparência. 3. Alterações nos padrões de sono. 4. Alterações nos hábitos alimentares. 5. Prejuízo no rendimento escolar. 6. Falar sobre morte ou suicídio. 7. Provocar ferimentos em si próprio. 8. Pânico ou ansiedade crônicos. E 9. Distribuir objetos pessoais. Entre adolescentes com alto risco de suicídio, muitos tomam a trágica decisão após uma situação de grande tensão, como por exemplo o rompimento de um relacionamento, um fracasso escolar ou profissional ou uma briga importante com os pais. A incidência de êxito entre adolescentes que realmente tentam pôr fim à própria vida é maior entre o sexo masculino do que entre o sexo feminino. A grosso modo, podemos dividir os adolescentes vulneráveis ao suicídio em 3 grupos. Primeiro grupo, adolescentes com sintomas clássicos de depressão, tais como tristeza e desesperança. Grupo 2, perfeccionista, que estabelecem para si mesmos padrões muito altos de desempenho. E grupo 3, garotos que expressam sua depressão com comportamentos agressivos ou atitudes de se expor a situações de risco, uso de drogas e confrontos com autoridades. Bom, gente, aqui, nós podemos também dizer que esse terceiro grupo é o que apresenta uma depressão atípica. E o primeiro grupo, é o adolescente que apresenta a depressão típica, que é mais caracterizado por tristeza. E o terceiro grupo, é caracterizado por rebeldia, hiperatividade e outros sintomas. A depressão desse terceiro grupo pode ser particularmente difícil de detectar, uma vez que estes jovens tendem a negar quaisquer sentimentos de depressão. Esta é uma situação particularmente perigosa, porque esse é o tipo de adolescente que mais provavelmente será bem-sucedido em sua tentativa de cometer suicídio. Lembrando que a depressão mais comum em criança e adolescente é a depressão atípica. E os sintomas mais frequentes da depressão atípica na infância e adolescência costumam ser os seguintes: insônia, choro, baixa concentração, fadiga, irritabilidade, rebeldia, tiques, medos, lentidão psicomotora, anorexia, problemas de memória, desesperança, ideações e tentativas de suicídio. A tristeza pode ou não estar presente. Na criança e adolescente, a depressão, em sua forma atípica, esconde verdadeiros sentimentos depressivos sob uma máscara de irritabilidade, de agressividade, hiperatividade e rebeldia. Portanto, gente, fique atento. Bom, as crianças mais novas, devido à falta de habilidade para a comunicação que demonstre seu verdadeiro estado emocional, também manifestam depressão atípica, notadamente com hiperatividade. Bom, lembrando, que o tratamento da depressão deve ser feito com medicamento receitado pelo médico e psicoterapia aí com o psicólogo. E para terminar, vamos à mensagem de hoje. Terremotos. Dizem que passado o terremoto de Lisboa em 1755, o rei perguntou ao general o que se havia de fazer. Ele respondeu ao rei: sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos.
Essa resposta simples, franca e direta tem muito a nos ensinar. Muitas vezes temos em nossa vida terremotos avassaladores como o de Lisboa, no século XVIII. A catástrofe é tão grande que muitas vezes perdemos a capacidade de raciocinar de forma simples e objetiva. Todos nós estamos sujeitos a terremotos na vida. O que fazer? Exatamente o que disse o general: sepultar os mortos, cuidar dos vivos e fechar os portos. E o que isso quer dizer para a nossa vida? Sepultar os mortos significa que não adianta ficar reclamando e chorando o passado. É preciso sepultar o passado, colocá-lo debaixo da terra. Isso significa esquecer o passado, enterrar os mortos. Cuidar dos vivos significa que depois de enterrar o passado, em seguida temos que cuidar do presente. Cuidar do que ficou vivo, cuidar do que sobrou. Cuidar do que realmente existe, fazer o que tiver que ser feito para salvar o que restou do terremoto. Fechar os portos significa não deixar as portas abertas para que novos problemas possam surgir ou vir de fora, enquanto estamos cuidando dos vivos e salvando o que restou do terremoto de nossa vida. Significa manter o foco no cuidar dos vivos, significa concentrar-se na reconstrução do novo. É assim que a história nos ensina, por isso a história é a mestra da vida. Portanto, quando você enfrentar um terremoto, lembre-se, enterre os mortos, cuide dos vivos e feche os portos. Pense nisso. Bom, gente, vou ficando por aqui. Um bom dia a todos e até semana que vem. Tchau!